Aleluia, paz seja com todos, uma boa noite, aleluia. Nós cantamos aqui uma verdade, que o amor de Deus, Ele não falha. Ele não falhou naquela cruz, lá Ele demonstrou o verdadeiro amor para com todos nós. A cada dia Ele nos dá uma oportunidade. Nós buscamos pela fé o milagre, nós buscamos pela fé a presença do Senhor. Nós buscamos pela fé a resolução de alguma coisa, de algum histórico da nossa vida. Carecemos da fé para que possamos receber de Deus. Quem veio receber de Deus? Amém. Para você e para sua casa, nós estamos numa jornada em que nós estamos colocando no altar do Senhor as nossas petições, através das fotos, através das chaves, documento, uma causa judicial. Está tudo aqui no altar do Senhor. Isso é que importa, que a nossa vida, ela tem uma direção, e essa direção é do Senhor, é do Espírito Santo para conosco. Como diz a pastora, nós temos que perseverar, nós temos que ser persistente, amém? A Bíblia fala que aquele que perseverar, esse alcançará a vitória, aleluia? Então nós fazemos isso pela fé. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa madrugada. Como tem de costume, eu levanto as madrugadinhas e vou buscando o que Deus quer ministrar para nós, para a sua igreja. No Salmo 139, aleluia, Salmo 139, os dois últimos versículos, nós vamos olhar aí para um pedido de alguém. É como que um pedido de socorro na hora da angústia ou na hora da aflição. Então vamos ver aqui no Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia, podem assentar. Pai, nós adoramos, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, nós acionamos a Tua presença a este local e cremos que o Senhor se faz presente, pois a Tua palavra, Senhor, será compartilhada, mas que venha do alto, que venha da Tua vontade, Senhor, a ministrar, Senhor, a ministração a cada coração nesta noite. Nós nos colocamos aqui como servos do Senhor que aqui estamos, como família do Senhor, e pedimos ao Senhor que ministre ao nosso coração, no nome de Jesus, amém? Então nós olhamos para essa palavra, vemos que Davi, quem foi Davi? Davi, um homem chamado, segundo o coração de Deus. Deus que escolheu Davi, porque Deus achou graça. Não é que Davi tinha um coração perfeito. Deus não chamou Davi porque ele era perfeito, chamou porque ele tinha um coração quebrantado, ele tinha um coração dado à obediência. Deus olhara para Davi e viu isso nele, mas Deus também confiou a ele uma grande responsabilidade, ainda menino, ainda jovenzinho. Mas aqui nessa palavra aqui, nós vemos Davi falando de Deus de uma forma tremenda, de uma forma grandiosa. Ele tenta colocar aqui, ele coloca aqui a condição de quem Deus é. Eu estou aqui para dizer nessa noite que nós somos cercados por Deus. Davi mostra aqui que nossa vida é cercada por Deus, de um lado e de outro, do princípio ao fim. Eu quero dizer que nós somos encurralados por Deus. Davi mostra de que modo somos encurralados: pelo conhecimento, pela presença, pelo amor e pelo poder de Deus. Quanta bondade ao nosso favor, quanta segurança o Salmo 139 ele traz para nós. Nós não devemos esquecer de que Deus é um Deus de infinita misericórdia.
Deus é um Deus que se renova, o seu poder se renova a cada manhã em nossas vidas. Agora nós vemos aqui um homem trazendo essa dinâmica de quem Jesus é, de quem Deus é para ele, na visão dele. Ele como um escolhido, assim como eu e você, nós somos escolhidos de Deus, amém? Nós somos escolhidos. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus que escolheu a nós. Foi Deus que escolheu você. Mas o simples fato de Deus nos escolher, de me escolher, escolher você, não é que nós vamos isentar de olhar para dentro de nós. É o pedido de Davi aqui nesse salmo. Porque Davi entende que de Deus não se corre, de Deus não se esconde, de Deus não tem para onde ir. Qualquer lugar que nós formos, lá vai estar Ele. Davi relata que Ele é onipotente, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Olha só como Deus nos encurrala, olha só como Deus nos assegura da sua presença. Mas nós não temos que temer a Deus. Nós não temos de temer a Deus em falar o que estamos sentindo, como que nós estamos por dentro, ainda como escolhido. Independente de idade, independente até onde você tem caminhado, até de onde você saiu, da onde Deus te tirou, da onde Deus te trouxe. Nós sempre precisamos, carecemos da misericórdia de Deus. Por isso que está escrito que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Está escrito na palavra de Deus. E Davi, segundo o coração de Deus, ele fala de toda a bondade de Deus. Ele fala que Deus nos cercou. Antes de nós conhecermos, antes de nós sabermos quem nós éramos, quem nós seríamos, Deus já nos conhecia. Está escrito, estou resumindo aqui para a gente seguir. Agora, interessante que Davi falando de toda a beleza, de toda a grandeza, de toda a segurança que Deus traz para nós. Mas Davi aqui, em alguns versículos, ele relata, como se diz assim, em modo grosso: ai daquele, Senhor, que encostar no Senhor, vai ter que ver comigo. Aquele subestimar o Senhor, ó, eu passo a espada. Olha, aquele que se contender com o Senhor, vai contender comigo. Eu não aceito, eu não admito, mas isso era coisa da alma de Davi. Aí Davi pega aquelas mesmas armas, aquelas mesmas palavras, a alma dele sente. Nós temos uma alma. Nós não somos uma alma, nós temos uma alma. E a Bíblia diz que Davi olha aqui para o Senhor, Senhor, é como que se ele assumisse o que ele tinha falado. Porque você vai ver aí, só para a gente confirmar. Tomara, no versículo 19 diz assim: tomara, ó Deus, desses cabos do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Mas ele fala: sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia no caminho, pelo caminho eterno. Então Davi, ele traz da sua alma aquilo que ele dissera, e ele notou que tinha algo esquisito naquilo que ele declarou. Ele era um homem guerreiro, sim. Ele era um homem que ia contra os inimigos, sim. Mas como ser humano, nós temos que olhar para o ser humano como nós olhamos para nós mesmos. Paulo disse: examinai, pois, o homem a si mesmo. Querido, estou aqui para declarar que o milagre hoje é particular dentro de cada um. Não sei como está passando, como está a tua alma, o que você precisa fazer, o que você disse, o que você deixou de fazer, o que você falou, o que você deixou de falar. Mas hoje o milagre está voltado para um momento muito ímpar. Davi pede ao Senhor que sonda o coração dele.
A Bíblia diz que Deus sonda a mente e coração, porque foi tudo que Ele fez. A nossa alma está ligada a isso. O coração ligado à alma, a alma ligada à mente, eu sei, tudo é um aparato só. Mas lembrando que nós somos o espírito que tem uma alma que habita num corpo. Mas a nossa alma, às vezes, ela é problemática. Às vezes a nossa alma, ela não quer Deus, ela não quer fazer a vontade de Deus, ela quer fazer a vontade da carne. Por isso que Paulo vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Um se opõe contra o outro. Então há uma guerra dentro de nós, há uma guerra dentro do ser humano, independente do seu grau de estudo, do seu grau social, se tem ou se não tem, se mora num palácio ou se mora numa casa simples. Alma para Deus é alma, e é valiosa, e é valiosa. E a nossa alma, às vezes, nós precisamos parar para ouvir a palavra de Deus, para colocar a nossa alma no devido lugar que ela precisa estar. Ela precisa estar na presença de Deus. Para a alma quentar, ela precisa da paz de Cristo. Ela precisa dessa paz para que ela se encontre, para que ela estabeleça aquilo que ela veio qual estabelecer, que é adorar a Deus, que é sentir um ao outro. Eu sinto você e você me sente. A alma é o alojamento das emoções, dos sentimentos, das sensações, não é isso? Nós aprendemos. E agora, como que está a nossa alma? Com tantas vozes ecoando em nossa volta, nesse tempo onde a ciência está avançando. Estamos falando da alma desse tempo. A alma desse tempo o qual nós estamos vivendo. Nós buscamos o Senhor, nós buscamos a Deus, nós sondamos a palavra, examinamos a palavra, mas nós observamos que a alma do ser humano está um tanto quanto insatisfeita. Agora, qual é a pergunta? Qual voz que ela está ouvindo? Com tantas vozes ecoando por aí. Então nós podemos olhar para dentro de nós e sondar, pedir a Deus para nos ajudar a nos sondar, dar permissão ao Senhor, uma vez que Ele nos deu o livre-arbítrio. Essa é uma palavra, querido, aonde o Senhor está nos preparando, porque há uma porta, amém, para esse tempo. Há uma porta jamais vista, jamais experimentada, e precisamos olhar para dentro de nós e saber como nós estamos. Nós queremos ir para o novo, nós queremos ir para um novo período, nós queremos ir para um novo ciclo. Aliás, muitos estão querendo fugir de um ciclo para ir para o outro. Não funciona assim. A nossa alma quer que a gente pegue uma rota de fuga. A nossa alma quer que a gente foge. A alma quer que a gente se esconda de Deus e que fuja das responsabilidades. Mas nós precisamos colocar a nossa alma no lugar dela. Como diz o salmista, também, lá no Salmo 42. Oh, minha alma, por que andas tão abatida? Por que andas tão preocupada? Por que andas tão insegura? Por que andas tão preocupada? Por que andas tão angustiada? Por que andas tão triste? De repente a nossa alma está pegando naquilo que não é para apegar. De repente a nossa alma está olhando para um lugar que não é para olhar. De repente a nossa alma está desejando o que não é para desejar. Deus nos fez para manter um relacionamento com Ele. Deus nos fez para nós vivermos em submissão a Ele. E através dessa submissão as nossas necessidades serem supridas. Seja ela espírito, seja ela alma, seja ela corpo. Deus quer nos abençoar por completo. Deus quer te abençoar por completo. Em Tessalonicenses vai falar que nós viemos estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Viemos estar com a alma em dia, com o espírito em dia, com o corpo em dia. Que nós viemos estar irrepreensíveis, diz a palavra do Senhor. E quem vai nos ajudar se chama o Espírito Santo de Deus.
Aí eu quero receber, mas a minha alma está aflita. O Senhor diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, porque eu cuido de você. Não estejais preocupados, porque eu cuido de você. O mesmo Deus que cuida de você é o mesmo Deus que cuida de mim, o mesmo Deus que cuida de você. Ele cuida da sua casa, Ele cuida dos seus sonhos, Ele cuida dos seus projetos. E nós não temos por que correr de Deus, e nem para onde eu irei? Como diz Pedro, para onde eu irei? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna, só o Senhor é o caminho eterno, só o Senhor é a minha cura, o Senhor é a minha salvação, o Senhor pode todas as coisas. Para onde irei? Para onde nós fugiremos? Aleluia! Então, queridos, permita a nossa alma se aquietar, porque uma nova porta vem aí. Quem crê diz amém. Uma porta para esse tempo. Não é mais uma porta, é uma porta para esse tempo. Ainda que essa porta tenha várias portas após ela, mas tudo é de um novo tempo. Mas nós precisamos preparar a nossa alma para isso, para a gente passar por essa porta, em abrir e falar com o Senhor como que nós estamos. Davi pediu: Senhor, sonda-me e me conhece. Sonda-me, ó Deus, porque o Senhor me chamou para a eternidade. O Senhor tem um plano maior, o teu caminho é maior do que os meus caminhos. E Davi pede para sondá-lo. Aí nós vamos tomando conhecimento de quem nós somos, sabendo quem Deus é. Eu sei quem eu sou, mas primeiro saber quem Deus é, para que aí eu sei, aí por aqui eu vou estar ciente de que eu vou estar seguro, conhecendo Deus. Então Davi, ele encurralado por Deus, vai além. Esse não é apenas declaração de seu desgosto contra os que rebelam contra Deus e o próximo, para derramarem sangue, mas volta as suas armas para si mesmo, como eu disse. E ele clama a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, de que Deus não se esconde. Então ele roga a Deus, não só para trazer à tona o que de mal em seu coração, ou seja, a sua alma, mas também pede para que venha guiá-lo pelo caminho eterno. Amém? Nós não podemos abrir mão, deixar a nossa alma pegar as bênçãos. Ela quer as bênçãos, ela deve desejar a bênção de Deus, mas não permita a nossa alma nos levar para o caminho fora da salvação. Me guia pelo caminho eterno, me guia pelas veredas da sua justiça, ó Senhor. Precisamos caminhar com esse entendimento de que a nossa alma, ela precisa estar em Deus, independente da luta que todo mundo passa nessa terra, nesse mundo. Mas a nossa alma, ela tem que estar presente. Ela também precisa ser tratada. Ela precisa também ser tratada. Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E ele fala do seu coração: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olhar para o coração de Jesus é tudo que nós precisamos. Pedir ao Senhor que vem, como diz a palavra, pedir, como diz Paulo: leva a minha mente cativa à obediência, à mente de Cristo, à alma de Cristo. Nós podemos imitá-lo, dele nós podemos imitá-lo, para ele nós podemos olhar e devemos olhar todos os dias. Tem alguma coisa na nossa alma? Eu vou perguntar a Jesus se aquilo vai dar certo ou não. Se aquilo, onde é que vai dar? Como que vai ser o meu futuro? E às vezes nossa alma esconde disso. Então Davi era um homem que Deus não resistia em receber a oração dele, porque ele era sincero, ele era franco diante de Deus. Ele não fazia rodeios nas suas orações. Ele chegava e abria, se despia diante
de Deus. Colocava sua alma patente ao Criador. É o que nós devemos fazer. Amém? A alma, querida, é as nossas emoções. E às vezes nós andamos pelo que nós estamos sentindo. Muitas das vezes nós estamos andando pelo que estamos sentindo. Nosso pastor sempre alerta disso. Quando acontece uma coisa, ele fica ligado. Já aprendi isso com ele. E vai traz uma palavra de ânimo para que a nossa alma não se afogue na dor, não se afogue entre meias enfermidades, porque a nossa alma, ela é tendenciosa a isso. Ela é tendenciosa. Se você for numa fila de hospital, você vai ficando, você vai conversando, você vai ficando com as pessoas, a conversa é só aquela coisa, aquela situação, e nós saímos lá com a nossa alma um tanto quanto esmagada. Porque nós agregamos naquele momento ali, por necessidade, está naquele lugar por necessidade, e acaba atraindo coisas que não deve atrair. Então por isso, nós devemos descansar em Deus, saber que Deus, Ele sabe tratar essas coisas. Amém? Nós apresentamos os nossos, colocamos os nossos. Nós olhamos quem está errado, olhamos para aquele que fez o mal. As notícias estão aí na televisão, no celular, você pode olhar que está aí, tá o que mais tem, sim ou não? Mas muitas das vezes nós esquecemos de olhar para dentro de nós e ficamos um tanto quanto distraídos com as coisas que não tem nem nada a ver com a gente, e apegamos a isso. A nossa alma leva assim. Mas glórias a Deus, graças a Deus, porque Cristo Jesus, que já nos deu a vitória, nos deu esse tratar, nos deu esse curar. A Bíblia diz que Ele já levou sobre si, Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o efeito da cruz já foi estabelecido para nos favorecer, e mais a salvação. Amém? Paulo disse que há uma guerra entre nós. Eu não sei como você está guerreando, como você está vendo nesse dia, nesse tempo, mas nós precisamos prevenir a nossa alma, preparar a nossa alma, colocar a nossa alma no lugar devido, colocá-la alinhada com o nosso espírito, para que nós tenhamos um corpo saudável, para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, porque ela intromete entre nós e Deus. Ela intromete entre nós e Deus, ela está no meio do caminho entre nós e Deus. Ainda que nós precisamos dela, nós carecemos dela, nós precisamos entender o que educar as nossas emoções. Amém? Há uma guerra entre a alma e o espírito. Um se opõe contra o outro. Aleluia. Uma guerra, uma vez que se encontra dentro de nós, há um desgoverno. Se há uma guerra, porque há um desgoverno. Se há um conflito, é porque há um desgoverno. E nós precisamos enfrentar essas guerras do dia a dia e não aceitar. De repente é uma ferida, de repente é uma palavra, de repente é uma atitude, de repente foi uma decisão errada. E nós muitas das vezes não falamos isso para Deus com medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Deus só quer sarar, Deus só quer curar, Deus só quer libertar, Deus só quer nos amar. Amém? A cura, a libertação, a restauração é um pacote. É um pacote da referência do amor de Deus para as nossas vidas. Amém? Querido, é muito fácil você se arrumar e sair, ir aos lugares e passear. É muito fácil. Isso é muito bom e é gostoso. Devemos fazer isso, distrair. Mas nós devemos saber como que nós está a nossa alma, porque senão ela leva a nos perder. E temos que ser como Davi pediu ao Senhor:
que nos sare, que nos cure. O amor de Deus nos dá a percepção dos nossos pecados. O amor de Deus nos dá a percepção também de como tratar. É chegar a Ele, é chegar diante de Deus, como as pessoas chegou diante de Jesus, porque testificaram do amor de Jesus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Não é isso? Então nós temos esse amor, você tem esse amor, então usufrua desse amor para esse caminho. Esse caminho de cura, esse caminho de restauração, esse caminho onde a nossa alma ela precisa passar por esse caminho, a nossa alma precisa passar por esse caminho e ser trabalhada. Muitas vezes a nossa alma está precisando, como aquele carro no lava-jato, não é? Tem aquela bucha, quando nós passamos, aleluia, saímos limpos, como nós passamos, permitimos o Espírito Santo vir como aquele lava-jato, e vir passar na nossa alma, fazer essa obra por dentro de nós. A nossa alma, querido, não foi feita para acumular coisas desse mundo, foi feita para acumular o amor de Deus. Tiago fala isso, para nós receber a palavra enxertada em nós, e pede para nós despojarmos de todo acúmulo de malícia. Tiago é um homem de discernimento, é um discipulador, um homem que tinha discernimento de almas feridas, e andava com Deus. Ele disse isso para quem era de Deus, ele disse: irmãos, você vai ver, Tiago capítulo 1, versículo 21, 22. Então ele vai estar falando para a gente despojar. Outro dia eu estava assistindo é um programa que tem, que fala sobre acumuladores compulsivos. Aí eu ouvi a dona, bateu na porta dela, já tinha uma certa noção. Bateu na porta dela, já olhou. Ela já olhou assim, olhou para o moço e olhou lá do outro lado da rua, lá estava o caminhão, para tirar toda aquela bagagem de dentro da casa dela. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e cear com você, e você comigo. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Às vezes a nossa alma pode estar com acúmulo. Às vezes nós acostumamos a acumular coisas e achar que isso é normal. Mas diante de Deus, diante da palavra de Deus, que é luz, não é normal. Isso não deve ser natural para nós, embora são coisas naturais, mas não deve ser natural, não deve ser da nossa natureza cristã. Então o Espírito Santo está aqui hoje, querendo aliviar nossa alma, para que venha coisas novas. Outro dia meu pastor falou comigo: Edmilson, tudo que é velho pega, joga fora. É isso aqui. Pega tudo que é velho, joga fora, para que o novo venha a ser estabelecido. Nós temos que fazer isso de vez em quando, porque senão nós vamos acumulando. Então nós trazemos isso, olhando isso, um olhar para dentro da nossa alma. Pode acontecer isso? Claro que sim. Claro que sim. E o que mais desanima a pessoa é quando está acumulado. Aí de repente ela, como uma casa que está toda revirada, não é assim? Toda revirada, tudo fora do lugar, e eu assim, nossa, até eu acabar tudo isso, mas não preocupa com isso não. Nós temos um ajudador que bate na nossa porta todos os dias, que bate na porta do quarto, que bate na entrada da sala, que bate na porta da cozinha, bate na porta da varanda, bate na porta do casamento, bate na porta da vida profissional,
bate na porta da vida sentimental, bate na porta familiar, bate na porta financeira. Ele bate, ele bate, ele bate, insistidamente, com o intuito de nos abençoar, com o intuito de nos aliviar, com o intuito de ver se está tudo bem, e levar a nós a entender se está tudo bem ou não, porque saber Ele já sabe todas as coisas, porque Ele sabe todas as coisas. Então, querido, essa é a palavra para essa noite. O Senhor está te preparando para um novo tempo. Se você crê, diz amém. Eu creio nisso. Dias melhores virão. Dias melhores virão. Quem crê, diz amém. Dias melhores virão. Um tempo melhor está por chegar. O tempo de cantar está por vir. Ainda que os seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, ainda que não subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado. É o que Deus tem preparado, mas precisamos preparar o ambiente. Estamos nesse processo. Estamos caminhando com Cristo Jesus, estamos caminhando com Deus. E Ele nos deu a ferramenta certa, que é a palavra que é o poder de Deus. Ele também nos deu amor para nos fortalecer. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés. E lembrando que isso depende de nós. E muitas das vezes, para muitos que estão aqui, a sua cura, a sua restauração, tem muito a ver com a alma. A ciência já provou isso. É o alívio. Mas com Deus nós podemos ir além. A medicina te dá uma vitória. Deus nos dá além da vitória. Amém? Porque Ele cura, Ele sara, e tudo que Ele faz é para sempre em nós. O milagre de Deus não retrocede. Fala para o seu irmão, o milagre de Deus não retrocede. Amém? Uma vez que é milagre, é milagre. Uma vez que é cura, é cura. Uma vez que é salvação, é salvação. Uma vez que é libertação, é para sempre. Só que nós precisamos que manter alinhado, a nossa alma alinhada. Eu gostaria de chamar você para frente, para nós orarmos.